Do que fala o Evangelho? Do que é que o Evangelho fala? Tanta coisa, né? São 4 evangelhos, 13 cartas de Paulo, várias outras cartas de outros autores. Isso sem falar no Apocalipse, que complica bastante coisa também. E aí nisso se junta o Antigo Testamento, aquelas profecias todas, e mais Salmos e Provérbios, e os livros da lei. E aí, diante de tudo isso, você pergunta, mas afinal, do que é que o Evangelho fala em resumo, em suma? Se um dia alguém me perguntar do que fala o Evangelho, o que é que eu respondo? Como é que eu resumo isso para a pessoa? Foi para fazer mais ou menos um resumo do que o Evangelho falava, que Paulo escreveu esses 2 versículos que nós vamos ler aqui, quando ele escreveu para os Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, os versos 3 e 4. Ele tentou fazer ali uma síntese geral, ampla, a ideia mais panorâmica possível do que fosse o Evangelho, e conseguiu resumir aquilo em algumas palavras, em poucas palavras, mas com um sentido enorme. Então a gente lê assim, versículo 3 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Olha, aqui a gente tem, poderia dizer, quase que a síntese perfeita, o resumo mais completo que alguém podia dar do Evangelho. Até porque o melhor resumo não é aquele que fecha as portas. O melhor resumo é aquele que abre as portas. Quando a gente faz um resumo de alguma coisa, não é para que não se pense mais sobre aquilo, já foi dito tudo, não. O resumo é feito para trazer a essência, a síntese, o pensamento central, mas ao mesmo tempo para abrir as portas, para que a gente, a partir dali, desenvolva uma série de outras reflexões, amplie ainda mais a nossa capacidade de entender a partir daqueles alicerces mais básicos, daquele mínimo do mínimo, aquela base mais fundamental, onde podemos construir o edifício que quisermos, com quantos andares quisermos. O que torna possível essa construção é uma base bem feita. Com a base bem feita, a gente pode criar à vontade. E aí a gente faz edifício com sacada, sem sacada, com varanda, sem varanda. Sacada é coisa de paulistano. Com varanda, sem varanda. Faz com 2 quartos, 3 quartos. Faz com 12 andares ou com 30 andares. Depende da base. Faz com garagem subterrânea. Faz com garagem na sobreloja. Faz com heliporto. Faz com piscina, não faz com nada disso. Faz uma coisa mais simples. Não importa. O que a gente vai criar em cima não importa, contanto que a base dê sustento, contanto que aquilo seja fiel à base e se abram as diversas possibilidades. Então é isso que Paulo está falando, ele não está fechando o assunto, mas ele está dando os elementos mais essenciais do que fala o Evangelho. O que significa que a gente conservando esses elementos mais essenciais do que fala o Evangelho, a gente sabe do que o Evangelho fala. E todo o restante, sobre o que tratarmos, se mantém veios de comunicação, canais de comunicação, artérias de comunicação com essa base, sem perder essa comunicação, está ótimo. É isso aí. Então, do que é que fala o Evangelho? Paulo está aqui testemunhando sobre esses elementos mais essenciais. A primeira coisa que Paulo diz
primeira coisa que o Evangelho fala é que Deus nos amou a ponto de Cristo morrer por nós. Essa é a primeira coisa que o Evangelho fala. Há um plano de redenção, há um plano salvador. Deu alguma coisa muito errada com o ser humano, que na narrativa que aparece em Gênesis 3, nós costumamos chamar de queda. Houve uma coisa muito errada ali, que desvirtuou tudo aquilo que inicialmente Deus havia planejado para o ser humano. O ser humano se desviou, saiu do alvo, que é exatamente o sentido do que significa a palavra pecado no sentido mais estreito. Significa perder o alvo. Pecar é perder o alvo que Deus nos deu, sabe? Desviar daquele alvo. Isto é, em termos amplos, isso significa deixar de ser o que a gente é. Perder o sentido do que somos. Aquela dignidade mais básica que temos, mais identitária, aquilo que nos torna humanos, nós perdemos porque a gente perde esse alvo, se desvia dele. É isso que a Bíblia chama de pecado. E foi isso que Jesus Cristo veio consertar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Ele veio consertar as coisas. Ele veio pegar e botar no rumo de novo. Ele veio retomar nossa vida agora botando no alvo certo. O que realmente nos faz humanos, o que realmente nos dá identidade de humanos, o que nos dá sentido na vida. Então é isso que Cristo veio fazer. E para isso ele pagou o preço de ser morto por nós, levar sobre ele todas as consequências desse desvio, dessa perda de rumo, todas as consequências lançadas ali sobre ele. Isso foi amor de Deus. Então a primeira coisa que o Evangelho fala é do amor de Deus. Uma coisa que nós não merecíamos que fosse feita. Nós não merecíamos que isso fosse feito. Mas Deus fez. Ele quis. Isso foi o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, para os judeus que perguntavam, mas se for assim, como fica a lei? Para que a lei? Para que todo aquele negócio de Moisés, o Sinai, a lei dada aos homens, a Torá? O que a gente faz com tudo aquilo? E Paulo responde, olha, eu não sei explicar para vocês por que foi que Deus resolveu salvar pela graça e não pela lei. Mas eu digo a vocês que foi melhor para a gente. Porque se Deus tivesse feito o contrário, se Deus tivesse dito, olha, só entra aqui quem cumprir a lei, nós não íamos conseguir. Deus até podia fazer isso. Dizer, olha, aqui só entra quem conseguir cumprir a lei. Mas aí Paulo, que era honesto o suficiente, ele dizia, mas você e eu sabemos que a gente não consegue. Você e eu sabemos que é impossível cumprir essa lei de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo sempre como a si mesmo. É impossível cumprir isso o tempo todo. Aí Paulo diz, eu não sei explicar para vocês porque foi que Deus preferiu salvar pela graça, mas eu sei dizer para vocês que ainda bem que é assim. Ainda bem que Ele nos salva pela graça, porque se Ele resolvesse reduzir tudo a cumprirmos a lei, nenhum de nós conseguiria. Agora Ele salva todo mundo. Pela graça, aquilo que ninguém conseguiria, agora todo mundo consegue, porque é pela graça. Então a primeira coisa que o Evangelho fala é do amor de Deus. Isso é amor de Deus. Deus nos amou. Tudo que Cristo veio fazer, tudo que Ele suportou, a gente está aqui comendo o corpo de Cristo, bebendo o sangue de Cristo, para lembrar de Jesus, tendo seu corpo lacerado e seu sangue derramado por causa da gente. Então o Evangelho fala do amor gracioso de Deus.
Essa é a primeira coisa que o Evangelho fala. Se alguém perguntar para você, afinal do que fala o Evangelho, pode dizer, sem dúvida alguma, a primeira coisa que o Evangelho fala é que eu e você não merecemos o amor de Deus, e Deus nos ama, e nos ama, e nos ama, e nos ama, a ponto de ter dado o seu próprio Filho para consertar a gente. Essa é a primeira coisa que o Evangelho fala. A segunda coisa que o Evangelho fala é que amor de Deus recebido significa amor de Deus transmitido. Por isso que Paulo começa dizendo aqui, o que eu recebi, também transmiti para vocês. Mas é interessante que Paulo não está falando de um conjunto de doutrinas. Ele não diz assim, olha, o que eu recebi. Primeiro, o que é trindade. Segundo, o que é encarnação. Terceiro, o que é cristologia. Quarto, o que é eclesiologia. Quinto, provas da existência de Deus. Sexto, como vai ser o fim do mundo? Não. O que Paulo diz que recebeu e está transmitindo não é um conjunto de doutrinas. É a graça de Deus. Essa graça que fez com que Cristo morresse por nós. Isso eu recebi e isso eu transmito. Isso significa o seguinte. Do que fala o Evangelho? Primeiro, que Deus nos amou. Segundo, se Deus nos amou, eu tenho que amar. O amor que eu recebi, o sacrifício que eu recebi, a graça que eu recebi, eu passo adiante. Agora, não é entregar um folheto, não é fazer um discurso sobre a Bíblia, não é ficar falando de religião toda hora. É amar. E demonstrar o amor de Deus através da nossa vida, amando os outros. Perdoando como Jesus perdoou, sendo tolerante como Ele foi, compreendendo como Ele compreendeu, abraçando como Ele abraçou, acolhendo como Ele acolheu, sendo misericordioso. É isso que fala João na sua primeira carta. A gente sabe que Ele veio morrer por nós, mas devemos saber também que então nós também devemos nos sacrificar pelos outros. Isso é, se Ele nos amou, devemos amar os outros. É disso que fala o Evangelho também. Evangelho também é isso. Então, quando a gente diz, olha, se Cristo disse para os seus discípulos, eu trago para vocês um mandamento novo, vocês devem amar aos outros como eu amei vocês, e assim conhecerão que vocês são meus discípulos. Por nenhum outro motivo a não ser esse. Amarem como eu amei. Não vão reconhecer vocês como discípulos porque vocês estão participando da ceia, porque não é isso que vai fazer com que as pessoas reconheçam vocês como discípulos. Não vão reconhecer vocês como discípulos se vocês participam do culto, porque não é isso. Sabe por que não é isso? Porque eu posso participar da ceia, posso participar do culto, e ser um inferno na vida dos outros. Ser um inferno na vida da minha família. Ser um inferno na vida dos meus vizinhos. Ser um inferno na vida dos meus colegas de trabalho. Isso pode acontecer. E acontece. A gente pode vir à igreja, cultuar, participar de tudo. E na segunda-feira, quando a gente acorda, continuamos sendo as mesmas pessoas insuportáveis que infernizam a vida dos outros. Por isso que Jesus Cristo disse que não é isso que faz com que reconheçam vocês como meus discípulos. O que faz vocês reconhecerem os outros como meus discípulos é vocês amarem como eu amei. E por que era novo mandamento? Porque o mandamento antigo todo mundo conhecia. Ame o próximo como a você mesmo. Mas agora é novo porque já não é como eu amo, é como Cristo amou. Isto é, um amor que não espera nada
de volta, um amor que não está preocupado em ser reconhecido, um amor que não quer recompensa, um amor que não quer ser premiado, um amor que tem o pé no chão e sabe, olha, eu posso ajudar essa pessoa e ela nunca pode demonstrar gratidão, ou pode até fazer um mal para mim, apesar de eu ter ela ajudado. Esse é o amor de Cristo, que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então não é amar como a si mesmo, porque o nosso amor a nós mesmos pode ser inclusive egoísta, mas é amar como Cristo amou. Esse amor que não espera nada de volta. Esse amor que não quer prêmios. Esse amor que às vezes não quer nem ser visto, só quer fazer o bem e só. Bom, é disso que fala o Evangelho. O que eu recebi, eu passo adiante. O amor de Deus, a graça de Deus em Cristo, morrendo por mim, e eu amando e sendo graça de Deus para os outros. É disso que fala o Evangelho. Tem mais uma terceira coisa, que está aí nessa essência, nesse miolo estabelecido por Paulo, quando ele se refere às Escrituras, segundo as Escrituras. As Escrituras falaram de Jesus e se cumpriu. Quais eram as Escrituras de Paulo? O Antigo Testamento, né? Quando Paulo estava aqui escrevendo aos Coríntios, a gente não tinha nem evangelhos. O Evangelho de Marcos provavelmente foi escrito ainda depois desse tempo que Paulo estava escrevendo aqui. Os primeiros livros do Novo Testamento que começaram a surgir foram justamente as cartas. Então, quando eles falam em Escrituras, eles estão falando do que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. É a lei, são os profetas, são os salmos, as Escrituras judaicas. Mas o que eles faziam? Eles conheciam as Escrituras. E conheciam tão bem que eles puderam reconhecer que aquelas Escrituras falavam de Cristo. Então, do que fala o Evangelho? O Evangelho também fala da importância das Escrituras para conhecermos melhor a Deus e os seus planos. Quanto mais a gente conhece as Escrituras, não é só ler, é interpretá-las e conhecê-las e aplicá-las para a vida, mais a gente conhece o que Deus quer. O plano de Deus para a nossa vida como seguidores de Cristo. Então o Evangelho também fala dessa fonte de alimento para o nosso coração, para a nossa mente, para nos apaziguarmos, para não entrarmos em desespero, para a gente ser muito cuidadoso e criterioso com certas coisas, para fugir de outras tantas, para resistir a outras tantas, posicionamento nosso, ético, de conduta, esses ensinos que o próprio Senhor Jesus Cristo deixa em várias das suas palavras. Está tudo aqui nas Escrituras. Então o Evangelho fala da importância de nós conhecermos a Escritura. Paulo só chegou a essas conclusões sobre Cristo porque ele entendeu bem o que estava sendo dito lá. Segundo as Escrituras, ele veio e fez o que ele tinha de fazer de acordo com o que foi prometido. Então, nossa vida devocional, nossa vida de postura e de conduta, nossas opiniões, nossa maneira de ver a coisa, nossa maneira de interpretar a realidade, tudo isso vai sendo construído e vai sendo aprimorado e amadurecido pelo nosso conhecimento das Escrituras. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais maduro eu fico na fé. Porque a fé precisa amadurecer. A gente não pode continuar sendo as mesmas crianças infantis, com a fé infantil, com a fé tati-bitate, com a fé de crianças, de imaturos. Não, a fé precisa se desenvolver, ela precisa se encorpar.
E a única maneira que nós desenvolvemos a fé é alimentando a nossa fé, e a comida que alimenta a nossa fé é o conhecimento da palavra. Isso também é evangelho. Isso também fala o evangelho, que a palavra de Deus nos alimenta. Fala do amor de Deus, fala de sermos amor de Deus para os outros, fala de, para isso, nos alimentarmos da palavra. E por último, ainda nesse resumo de Paulo sobre do que fala o Evangelho, quando alguém me perguntar, afinal de contas, do que fala o Evangelho? O Evangelho fala que Deus nos amou, o Evangelho fala que eu tenho que amar você, o Evangelho fala que eu tenho que me alimentar na palavra, para ser cada vez melhor. O Evangelho fala de esperança. Porque Paulo não diz apenas que Cristo morreu. Paulo diz que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Então o Evangelho fala de sabermos esperar, de alimentarmos a nossa esperança, de entendermos que a vida nos surpreende, perdemos o controle muitas vezes das coisas, que nem tudo a gente pode controlar, que de vez em quando surge uma pandemia, eu espero que não seja não tão de vez em quando assim, mas, que agora só nossos bisnetos cuidem disso, mas que as situações da vida que nós não esperamos e nos dão rasteira, nos deixam perplexos, as pessoas que nos surpreendem, não é? O outro nos escapa. O outro nos escapa. Até os filhos nos escapam, não é? Os filhos às vezes fazem coisas que a gente nunca esperava que fossem fazer. O outro nos escapa. Não adianta a gente querer enquadrar o outro e criar uma série de expectativas no outro, porque pode ser que uma hora ou outra ele vai nos escapar, vai nos decepcionar muitas vezes. E aí, para encarar o que é a vida, para enfrentar o que a vida é, porque a vida bate, para enfrentar essa vida que bate, ou a gente se torna uma pessoa profundamente cética, amarga, ressentida, ou a gente se torna uma pessoa de esperança, com a doçura da esperança, com a firmeza da esperança, sabendo que no meio de tudo aquilo, no meio de toda aquela provação, de todas aquelas aflições, de tudo aquilo que nos deixa confusos e perplexos, no meio de tudo aquilo, Cristo ressuscitou o terceiro dia e dá toda a esperança para a gente. Mas é preciso às vezes esperar o terceiro dia, né? Porque esperança é saber esperar o terceiro dia. Essa postura o Evangelho nos ensina a não desesperarmos e a sabermos, olha, pode não ser para já, mas pode ser para daqui a pouco, ou pode ser mais para frente. Não importa. Esse terceiro dia está lá no calendário de Deus. O que a gente sabe é que a gente, na confiança de que Deus está conduzindo as coisas, a gente simplesmente espera e confia. Porque o outro lado é a gente não acreditar em nada. Quando alguém nos decepciona, a gente perder a fé totalmente em qualquer coisa que se refere ao ser humano e nos tornarmos amargos, ressentidos, reclamando sempre de tudo, murmurando tudo contra tudo, que não é muito bom. Não é bom ser um ser humano assim. Não é agradável para quem convive com a gente, mas muito menos agradável com a gente. Nem o amargurado se suporta. O remédio para isso é a esperança que a ressurreição de Cristo nos trouxe. É sabermos esperar esse terceiro dia de Deus. Sabermos que está tudo nas mãos dele. Que nós seguimos aquele que ressuscitou dos mortos. E que se ele ressuscitou dos mortos,
se a morte não pôde vencê-lo, nós participamos dessa vida que abomina, anula e acaba com todas as feições da morte. Então, do que fala o Evangelho? Olha, o Evangelho fala de tudo aquilo que nos torna melhores. Conhecer o amor de Deus nos torna melhores. Amar como Cristo amou nos torna melhores. Conhecer os princípios da Bíblia, da palavra de Deus, nos torna melhores. E sermos pessoas da esperança, as pessoas da esperança da ressurreição, as pessoas da esperança do terceiro dia, também nos torna melhores. O Evangelho fala disso. Fala do que precisamos para que sejamos cada vez pessoas melhores. É por isso que nós precisamos do Evangelho.